O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta quarta-feira 2 decretos que atualizam a regulamentação do marco legal do saneamento. Essa nova mudança atende a inúmeros pontos que vinham sendo negociados pelo setor em reuniões promovidas nos últimos meses com o governo federal. Para a gente falar mais sobre esse assunto, essas novas regras, a gente convidou para participar da programação da Jovem Pan, Lauro Menezes Neto, engenheiro civil, especialista em saneamento. Tudo bem, doutor? Bem-vindo mais uma vez à programação da Jovem Pan. Como vai? Bom dia para todos os ouvintes, para você em especial. Boa Páscoa para todos. Estamos aqui à disposição. Igualmente. É um prazer. Prazer é nosso. Doutor, quando o novo marco do saneamento foi editado, passou a valer, o setor fez muitos elogios a todas essas mudanças. E eu pergunto, para quem é leigo, para quem não conhece direito o que é realmente o marco, essas mudanças que o governo fez, são mudanças que vão trazer vantagens ou desvantagens? Bom, como toda mudança, elas têm vantagens e desvantagens. Eu poderia falar como vantagem, por exemplo, a queda da restrição de você só poder contratar até 25% do valor da receita dos serviços públicos. Isso quer dizer, se eu precisasse fazer, se o poder concedente, o governo, precisasse fazer uma subcontratação onde é necessário novos investimentos, operação, manutenção dos sistemas, eu poderia ir até 25% do valor contratado, vamos dizer assim. Com essa queda, eu posso ampliar a possibilidade de alavancar mais investimento, mais gestão, enfim, beneficiar a população. Eu acho que a população, que é o nosso cliente final nessa área, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser beneficiada. Uma outra coisa que eu particularmente acho bem vantajoso, é o fato de privilegiar licitações onde o desconto na tarifa ou a antecipação dos serviços no tempo, ou seja, da universalização, avançar mais rapidamente para que todos brasileiros tenham água e esgoto em casa, né? Versus pagar a outorga, comprar o contrato, eu achei muito benéfico também. Eu, particularmente, tenho essa opinião. Eu acho que o dinheiro de outorga, muitas vezes, ele é utilizado em outras áreas. Não digo que sejam outras áreas não também necessárias, etc. Não vou entrar nesse assunto. Mas, se é um serviço de saneamento, ele devia ser focado em saneamento. E a população, com isso, eu acho que vai ganhar também tarifas menores e mais serviço. Por outro lado, preocupa um pouco, agora na parte que eu acho de desvantagem, preocupa um pouco o fato da regulação e fiscalização, que deve ser promovida pela ANA, passar novamente a ter talvez um viés político, né? Sendo ligado diretamente ao Ministério das Cidades. E então, vamos dizer assim, a gente sempre acha que quem está arbitrando, quem está regulando, não deve ser ligado a nenhum dos lados, né? Deve ter uma atuação independente entre o que o operador faz e o que quem passou o contrato para o operador exige. Então, você teria, vamos dizer assim, um equilíbrio. Na hora que você pende para um dos lados, pode, eu não digo que vai acontecer, eu sempre falo, não adianta a gente pensar só na parte pessimista, mas pode acontecer, dá abertura para que isso aconteça, tá? E a ANA estava preparando, vamos dizer assim, com maior profundidade a parte de como fazer regulação e fiscalização. Nesse momento, com esse decreto, está se pedindo que ela se restrinja a padrões básicos. Quer dizer, não entre muito no detalhe, né? Tudo bem, se o padrão básico atender, né, que essas normas, que as agências, sejam municipais, estaduais, possam ter uma certa padronização, ótimo. Mas a gente fica preocupado com esse viés político. E por último, que eu acho que é talvez o pior, e eu diria quase um retrocesso,
né, seria a abertura para que nessas áreas regionalizadas, áreas metropolitanas, áreas que foram, vamos dizer assim, que estão se juntando para serem prestados serviços de uma forma global, na parte de água e esgoto, principalmente, possam passar a ser realizados pelas companhias estaduais sem licitação. Ou seja, nós estamos voltando de novo ao passado, quando um contrato de programa era feito entre um acordo entre o governo estadual, os governos municipais, e não tinha licitação. O que levou isso nos últimos 50, 60 anos? No meu entender, não tendo a concorrência, não tendo a necessária busca da eficiência dos serviços, faltou investimento principalmente em gestão, né? Se privilegia obras, fazer obras, mas se deixou de lado uma coisa que é fundamental, que é a gestão dos serviços, né? É você saber aplicar melhor esses investimentos e transformar na necessidade desses investimentos, diminuindo com uma gestão mais apurada. Eficiência energética, a utilização de novas tecnologias, etc. O que eu vejo é o seguinte: essa capacitação de recursos humanos passa a ser fundamental. Nós temos pouca gente no mercado para gerir todas essas novas concessões que estão acontecendo. Como a gente brinca, está havendo a dança da prateleira, né? Cada um que ganha alguma coisa vai lá, rouba a gente do outro, né? Só que não está se criando novas pessoas, novos profissionais, em todas as áreas, desde a área mais baixa lá de chão de fábrica, que a gente chama, né, até realmente gestor, diretores, coordenadores, etc. Eu faço sempre questão de lembrar uma época em que o próprio governo Lula, quando quis melhorar a indústria do petróleo, a indústria naval, criou-se programas junto com as associações privadas, a ABDIB, a ABIMAC, a ABEME, né, que eram associações dos interessados nesse mercado, e criaram o PROMIMP. O PROMIMP foi um programa de capacitação de soldadores, de gente para essa área, que não tinha mais, não tinha se criado. Na área de saneamento, eu acho que uma coisa semelhante deveria ser proposto e incentivado pelo governo. Sim. No sentido de você ter gente capacitada. Então, veja, nós achamos que essa área metropolitana, etc., deve continuar tendo licitação, não vai ser mais necessário quando houver um acordo entre o Poder Concedente Municipal e vamos dizer assim, o comitê da regionalização, vai ser feito sem licitação. Isso já aconteceu na Paraíba, com a CAGEPA, foi um fato, vamos dizer assim, de abertura, né, desse problema, e agora está oficializado. Eu acho que o poder público ele deve buscar sempre equilibrar as ações, mas eu não tenho problema nenhum de empresas públicas, empresas privadas, isso para mim não existe, desde que elas tenham uma gestão de qualidade, beleza. E acho que os dois juntos também podem trabalhar sempre, né? Existem vários exemplos de PPPs, parcerias público-privadas aí pelo Brasil, que deram certo e que continuam funcionando, e a população, que é o cliente efetivamente, está gostando bastante de ter recebido esse serviço. Doutor Lauro, desculpe me alongar aí. Imagina, é sempre bom explicar. Agora as perguntas dos nossos comentaristas. Fábio Piperno. Doutor Lauro, bom dia. É claro que aquele cidadão que está lá na ponta, que não tem saneamento básico, ele não quer saber se o saneamento vem via poder público ou investimento privado. Ele quer um serviço de qualidade. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte: esse decreto, essas mudanças propostas pelo governo, de alguma forma, vão promover algum tipo de alteração na oferta de serviços para aqueles quase 100 milhões de brasileiros que hoje têm déficit na questão do saneamento básico?
Veja, como eu falei, nos últimos 50, 60 anos, ou um pouco mais até, isso foi feito, 70% do país, mais ou menos, era feito por empresas estaduais, né? E eu acho que se você fala em contratos de concessão de 30 anos, já viraram duas vezes esse prazo de contrato de concessão. Os contratos de concessão atuais, que têm 30, 35 anos, têm metas arrojadas de que, no mínimo, ou no máximo, em 10 anos, você tenha a universalização, né? Poxa, se você teve 30, 60, 2 vezes 30, 60 anos para fazer isso com companhias estaduais, eu acho que um pouco de concorrência seria ótimo nesse ponto. E eu acho que a população teria tudo a ganhar na hora que você vê a empresa pública também melhorar a sua gestão, melhorar as suas metas, né? E a empresa privada ter seu espaço também de fazer esses serviços andarem com mais brevidade, né? Então, eu acho que esse decreto, se tem alguma coisa que eu acho que atrapalha, é esse aspecto, porque eu acredito que vai atrasar um pouquinho alguns processos que já estavam em andamento de uma, vamos dizer assim, utilização de empresas privadas na prestação de serviço, né? E alguns governos vão repensar essa possibilidade. A Cagepa, por exemplo, é uma empresa que tem dificuldades financeiras de investir, né? E agora assumiu, e vai assumir sem licitação, uma série de outros encargos e compromissos que talvez ela não possa fazer frente, né? Eu não sei, ou se podia fazer, por que não fez, né? Essa é a pergunta, né, que a gente sempre se coloca, ok? Luiz Felipe Dávila. Doutor Lauro, bom dia. Bom, eu gostaria de resumir o que o senhor acabou de colocar aqui para o ouvinte da Jovem Pan para mostrar a incompetência das estatais nessa área. O senhor acabou de dizer que nós temos 70% do saneamento básico sendo tocado por empresas estatais há 60 anos e deixando 100 milhões de pessoas sem esgoto. Não tem retrato mais perfeito da incompetência estatal nessa área. Então, no momento que nós aprovamos o marco do saneamento básico para aumentar a concorrência, trazer o setor privado, o governo federal, o presidente Lula, aprova um decreto justamente acabando com a concorrência, porque ao permitir que empresas estatais não participem de licitação, é dar uma reserva de mercado para esse antro da incompetência, nós vamos prejudicar a população, que não vai ter saneamento básico, porque as empresas estatais não têm sequer capacidade econômico-financeira para investir e atingir as metas do saneamento básico universal em 2033. Portanto, como é que nós vamos sair dessa enrascada que é castigar a população brasileira que não tem saneamento básico por causa desse oligopólio estatal que, como o senhor bem disse, 60 anos tomando conta de um setor, não entregando saneamento, e agora o governo Lula quer perpetuar esta desigualdade, extraindo a concorrência do mercado. Ontem, né, houve também um fato, eu diria assim, simbólico, né? As empresas estaduais, elas se reúnem numa associação chamada AESB, né? E uma das fundadoras e principais participantes pediu desfiliação dessa associação, a Sabesp. Então, seja uma coincidência, né, com a saída, vamos dizer assim, a colocação desse decreto, e na desfiliação foi colocado a falta de sintonia atual do pensamento da Sabesp com relação à associação. E é óbvio que isso tem a ver com todo esse processo que está se colocando de uma eventual, vamos dizer assim, transformação da Sabesp numa empresa privada, né? Hoje ela tem metade praticamente do capital privado e metade do capital estatal. Eu não estou aqui para falar pela Sabesp, pelo amor de Deus, né? Mas é uma empresa, pelo menos aqui, né, na parte das Américas, tal, a maior, né? E no mundo, talvez entre as 3 ou 4 maiores empresas de saneamento do mundo.
A gente gosta muito de falar em Brasil, né? Brasil é campeão disso, campeão daquilo. Pô, a Sabesp é uma das melhores empresas de saneamento e maiores empresas de saneamento do mundo. E está partindo para buscar uma melhoria na sua gestão. O porquê? Existe uma série de amarras que a companhia estadual tem na hora de contratar, na hora de fazer negociações de compras, etc. E, com isso, ela passa a ser competitiva. Ela pode fazer frente a licitações onde ela possa ampliar, não só aqui no estado de São Paulo, né, mas ampliar para o resto do Brasil e do mundo, por que não, né? Pode se internacionalizar também, se é uma empresa das maiores do mundo, né? E fazer esse serviço de uma forma mais, vamos dizer assim, eficiente, né? Eu acho que várias empresas dessa área, que são as empresas com maior eficiência, etc., eu estou falando de Copasa, talvez Sanepar, né? Empresas que têm já uma forma de gestão mais eficiente, vão partir para isso. Agora, as empresas que estão acostumadas a receber as benesses do investimento político nos seus negócios, né, que dependiam sempre de um orçamento da União, de um senador ou um deputado conseguir colocar dinheiro na sua região, etc., vão querer continuar com isso, né? Vão querer manter esse status quo, que eu não sou eficiente, mas vem dinheiro, eu faço algumas obras e ao longo do tempo eu vou conseguir chegar na universalização. Mas eu acho que a falta de gestão sobre tudo isso, sobre os investimentos, sobre a operação e manutenção, acarretam perdas enormes para a população. Sim. Elas realmente, como a gente conversou, isso atrasou muito o nosso saneamento. E saneamento é saúde, pô. Isso não é brincadeira. A gente não está falando de uma coisa, eu vou deixar de produzir carro, vou deixar... Não, vou deixar de dar saúde. É uma coisa diferente, né? Então, eu concordo plenamente com você, eu acho que está na hora de melhorar essa gestão, melhorar essa eficiência. Doutor Lauro Menezes Neto, engenheiro civil, especialista em saneamento, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, uma boa Páscoa, um abraço. Boa Páscoa para todos também, que a gente tenha um progresso nesse país que está precisando realmente. Vamos em frente. Muito obrigado.